Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de parábolas. Hoje vamos estudar uma parábola bem conhecida, da igreja, que é a parábola do semeador. Então a parábola do semeador, irmãos, é um conjunto de 7 parábolas que revelam o reino de Deus. Então a gente vê que primeiro ele contou 4 parábolas diante de toda a multidão. Foram elas as seguintes: a parábola do semeador, do trigo e do joio, o grão de mostarda e o fermento. Então essas 4 parábolas, Jesus contou diante de toda a multidão. Já as 3 últimas, elas foram contadas exclusivamente aos seus discípulos. Foram elas o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. Então, irmãos, a parábola do semeador é uma das histórias contadas por Jesus, que são encontradas nos 3 evangelhos sinóticos, que são as seguintes: Mateus 13, de 1 a 23, Marcos 4, de 3 a 9 e Lucas 8, de 4 a 8. Então a gente vai aqui, a gente vai seguir pelo livro de Mateus. Vamos ler aqui Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 23. Então, irmãos, esse dia aqui, foi o dia, se a gente analisar o contexto anterior a Mateus 13, antes de a gente fazer a leitura, a gente vai ver que esse dia foi o dia em que os parentes e a mãe de Jesus, eles vieram, encontrar com ele. Lá em Mateus 12, 46 diz o seguinte: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então a gente percebe aqui, irmãos, que a família de Jesus, ela não cria em Jesus, ela não cria nele. Eles só passaram a crer nele só depois da ressurreição. E se a gente analisar também outra parte desse contexto, a gente vai ver que os fariseus, eles tinham caluniado Jesus. Vamos lá para Mateus 12, a partir do 22, que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Essas calúnias dos fariseus, elas não tiveram efeito, porque a multidão agora se tornou ainda maior. E Jesus, então, a partir desses 2 fatos que eu falei para os irmãos, Jesus, então, ele sai de casa. Essa expressão sai de casa é como se ele saísse da casa de Israel. Essa casa representa Israel. Então é como se ele saísse da casa de Israel e fosse em busca de outros corações. Aí quando a gente vai lá para Mateus 13, agora voltando para Mateus 13, versículo 2, diz assim: E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que esse semeador saiu a semear. Então a gente sabe que o semeador é Jesus. Na época de Jesus, a semente ela era lançada no solo antes de arar a terra. Então o semeador ele saía ao campo, pelo campo com uma bolsa de sementes e às vezes espalhava pelo campo. Continuando a leitura, Mateus 13, 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então a gente sabe que a semente é a palavra e a terra são corações. Então aqui nessa parábola a gente vai ver 4 tipos de ouvintes, ou seja, 4 tipos de corações. Lembra que eu falei que Jesus saiu de casa em busca de corações? Então aqui nessa parábola a gente vai ver 4 tipos de corações. Mateus 13, 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, a um a 100, outra a 60 e outra a 30. Então a gente percebe aqui que a semente genuína, a semente ela é verdadeira, porque ela é a palavra de Deus. A terra ela é boa, porém a gente vê aqui que um produziu 100,
outro 60 e outro 30. Então o detalhe, né, a questão que a gente faz para a gente mesmo, né, é o seguinte: quanto que a gente está produzindo? Quanto que eu estou produzindo? Quanto que você está produzindo? Continuando, 13:9 diz: Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Porque lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então a gente percebe aqui que Jesus, né, ele prega para multidões de pessoas, mas os mistérios são para poucos. Ele está pregando para a multidão, né? Mesmo aqueles dois acontecimentos lá, principalmente o dos fariseus, não impediu com que a multidão saísse da presença dele. A multidão continuou na presença de Jesus. Mas os mistérios, né? Os mistérios são para poucos. Então é uma coisa que nós temos que valorizar. Valorizar aquilo que nós estamos recebendo. Mateus 13:12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado. Então aquele que tem, terá em abundância. Mas aquele que não tem o quê? Tudo que Jesus acabou de falar. Ou seja, ele recebeu, mas não produziu nada porque não tem. Mateus 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo e não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Essa questão aqui de por que Jesus fala por parábolas, Jesus ele está cumprindo, né, o que está lá dito, né, lá no profeta Isaías. Vou ler aqui para os irmãos. Isaías, capítulo 6, versículos 8 e 9. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Muitas pessoas, né, leem essa passagem de Isaías, muitas pessoas acham até bonita, né, a declaração de Isaías no versículo 8. Mas qual que era a missão de Isaías? Isaías iria pregar uma mensagem de juízo, não uma mensagem de bênção. A maior parte do povo iria ouvir a pregação de Isaías, mas não iria entender. Eles iriam ver, mas não iriam perceber. Era uma mensagem para endurecer o coração deles. Então não é um envio para que o pregador tenha sucesso e que seja amado por todas as pessoas. Então a gente vê aqui que Deus ele atende, né, ao pedido de Isaías e envia Isaías para uma estranha missão. Ou seja, preparar o povo para a ruína deles. É uma mensagem popular, uma mensagem de juízo. É um ministério desestimulante. Mas a convocação de Deus era para mostrar o quê? A fidelidade, né, a fidelidade de Isaías. Então, voltando agora para Mateus, né? Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Por que Jesus, então, ele falava por parábolas, né? Será que ele estava dificultando, né? Fazendo assim, dificultando a compreensão das pessoas? Será que ele não queria que as pessoas entendessem? Então, a princípio, irmãos, a parábola era para dificultar o entendimento. Falar em parábolas é a mesma coisa que não dar pérolas aos porcos, para ver até onde ia o interesse dos ouvintes. Se a pessoa ela quisesse entender, ela iria correr atrás e perguntar. Então a Bíblia, irmãos, ela foi escrita para nós refletirmos. Hoje está bem fácil, né? Porque tem várias Bíblias, né? Nós temos aí várias Bíblias. Tem a internet, tem a tradução do grego, do hebraico. Então pessoas indiferentes, elas não teriam interesse em entender. Portanto, para elas, as parábolas não trariam qualquer benefício. Elas não tinham disposição para ouvir. E o Senhor, então, não, por causa disso, né, o Senhor não vai abrir os olhos delas, né, não vai abrir os ouvidos delas. E nem os olhos para elas poderem entender. Então o versículo 15 diz que o coração do povo estava endurecido. Por isso eles não estavam entendendo. O texto não diz que eles foram predestinados à condenação. Diz que os ouvidos deles estavam endurecidos e por essa razão eles não estavam entendendo. A medida da nossa compreensão da palavra de Deus, ela é diretamente proporcional à medida do nosso interesse, né, e desejo de aprender do Senhor.
Em Mateus 13:18 diz: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então, escutar a parábola do semeador, irmãos, é identificar que tipo de solo, que tipo de coração nós somos. A semente, a gente já sabe que é a palavra de Deus, nós somos ouvintes da palavra de Deus, e a semente ela foi lançada em nós. Então todo mundo, né, a princípio acha que é terra boa. Então se você é terra boa, onde estão os seus frutos? Aí no próximo versículo, Jesus vai explicar a parábola. Existem coisas que Deus, ele abre os olhos. Por exemplo, no caminho de Emaús, né, aconteceu que durante este caminho Jesus começou a acompanhar ali os discípulos, né, porém eles não reconheceram o Senhor. Jesus então se põe a explicar, né, a palavra de Deus, fala dos profetas, né, e tudo que tem nas Escrituras, né, que falava de Jesus. Pouco a pouco, né, os corações dos discípulos eles começaram a ficar novamente cheios de esperança. Agora, tem coisa, mano, que nós temos que nos esforçar para compreender. Por exemplo, lá em Atos capítulo 8, tem lá a passagem do eunuco. O eunuco estava querendo compreender aquela passagem de Isaías 53. Então ele pediu, né, a Filipe que subisse na carruagem e ensinasse para ele. Então tem coisas que nós temos que nos esforçar. E tem coisas que Deus abre os nossos olhos. Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então a gente vai ver que a partir do versículo 19, né, Jesus ele dá a explicação da parábola. Então o primeiro solo, o primeiro coração, né, é a beira do caminho. Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, mas esquecem rapidamente. Então para não esquecer a palavra, é preciso dar importância, né, a ela, praticar. Porém essas pessoas elas não têm tempo de praticar a palavra de Deus. São aquelas pessoas que deixam tudo para depois. A maioria das pessoas que estão à beira do caminho, elas não irão parar para ler a mensagem, por quê? Porque elas não têm tempo para nada. Então não tenha medo, irmãos, de perguntar. Se você não entende a palavra, né, o maligno tira, ou seja, arrebata o que foi semeado. Como é que ele faz isso? Pelo conhecimento, né, que ele tem do ser humano, né, durante anos e anos. Mateus 13:20. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então o segundo solo, né, o segundo coração é chamado de pedregais. São aqueles que começam e não terminam, são empolgados com tudo, uma empolgação e alegria que pode até contagiar a gente, né? Mas logo você verá os mesmos que antes eram empolgados, né, agora desistindo e iniciando outro projeto. Então são empolgados e alegres, né, mas são fracos e não suportam nada, nem a menor das decepções. Então este povo ele não tem raiz em si mesmo. Ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, né? É uma pessoa inconstante. Ela não tem alicerce em Cristo. Vai para onde a moda, né, está indo. Mateus 13:22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O terceiro solo, né, o terceiro coração, é chamado entre os espinhos. Estes, né, são aqueles que se preocupam com os cuidados deste mundo, né, e se iludem, né, com as riquezas. Cuidados deste mundo, irmãos, entre outras coisas, se preocupar com a opinião dos outros em relação a você. São pessoas que se preocupam demais em transmitir uma boa imagem, né, para o mundo ao seu redor. Então essa pessoa ela recebeu a palavra, mas os cuidados deste mundo, ou seja, a vaidade, sufoca a pessoa, né? Ela ouve, mas a palavra fica sufocada, ou seja, ela não tem tempo. Por causa disso ela se torna infrutífera. E o versículo 23, né? Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Então o quarto solo, ou quarto coração, é chamado de boa terra. Por que é colocado em último lugar, irmãos? Pois é para onde Deus quer nos levar. A boa terra é o objetivo de Deus para nós. É o que Deus tem para nos oferecer. A boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então você ouviu de fato a palavra, mas será que você compreendeu? Você pode explicar a qualquer um a palavra que foi semeada no seu coração? Ou você está cheio de dúvidas sobre a palavra de Deus? Será que nós somos boa terra? Tudo isso são questionamentos, né, que advêm, né, dessa parábola. Será que eu sou boa terra? Será que eu tenho condição de explicar a palavra que foi semeada no meu coração? Ou será que eu estou cheio de dúvidas ainda? Onde estão os frutos? Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Perceba aqui que na parábola, né, uma semente produziu 100, a outra 30. Então a gente percebe que é muita coisa, né?
é fruto em abundância, fruto para dar e fruto para vender. Ou seja, a parábola está mostrando aqui resultados, né, excepcionais da colheita. Então, irmãos, que essa parábola do semeador, né, ela possa falar ao seu coração, uma parábola conhecida, importante, que muitas vezes, né, a igreja não dá a devida importância para ela, né, mas são assuntos, né, são ensinamentos do Senhor que falam bastante ao nosso coração. Fique então com essa palavra, né? A gente termina o vídeo aqui. Fique com essa palavra no seu coração. Se você tem alguma dúvida, ou mesmo queira acrescentar alguma informação, ou mesmo fazer algum comentário a respeito do vídeo, você pode usar aí os comentários. Caso você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. E caso também você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, amém, irmãos? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.